Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre castração de animais. Vamos falar de vários tipos de castração aqui, de todos os tipos de animais que podem ser castrados. E para isso, nós estamos recebendo em formato virtual a médica veterinária Karine Batagim Baquim, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ela é lá da cidade de Americana e vai dividir um pouco a experiência dela nesse assunto. Karine, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Imagine, eu que agradeço. Tudo Para a gente bom? começar. Para a gente começar, eu acho que seria interessante já você falar, né? Qual que é a importância? Se fala muito em castração, todo mundo já deve ter ouvido esse termo, mas qual que é a importância da castração para os animais e para a sociedade onde esses animais estão inseridos, Karine? Nós temos várias vantagens, né, para castração. Quando eu vou conversar com os tutores, eu já coloco os prós e os contras, né? Os prós, gente, ganha de disparada. Então, primeiro, o controle de população de cães e gatos sem dono, perdido na rua. Isso aqui, para mim, já é o número um, né? Que a gente encontra muito cães abandonados, né? Então, a gente reduz essa população sem dono, passando fome, chuva. A segunda é o que a gente chama de infecção do útero. Então, um útero o PET ele vai entrar no cio a cada 6 meses e o útero ele a cervix ela vai abrir, o útero pode entrar bactéria dentro desse útero e aí ela vai fechar. E ali é todo o ambiente propício para colonização dessa bactéria. E aí a gente tem a piometra, isso nas fêmeas. E não tem outra solução para a piometra, que é essa infecção grande nesse útero, que não seja a castração. Mas aí eu não vou estar fazendo uma castração eletiva, eu vou estar fazendo uma retirada desse útero cheio de pus. Então, os riscos aumentam. Outro fator é a parte hormonal. Então, esse ovário, ele vai estar lá estimulando a produção de hormônio esse hormônio na corrente circulatória, ele pode dar sobrecarga renal, ele pode ter o câncer de útero, o câncer de ovário, o câncer de mama. Esse é o mais importante, que é o que a gente vem pegando cada vez mais, é o câncer de mama, é o carcinoma inflamatório, mamário, carcinoma mesmo, mamário, e a gente acaba perdendo o paciente. Nos machos, a gente tem também ah, existe um vírus que passa na cópula ou na mordedura, em brigas. Então, por exemplo, a gente tem um monte de gato na rua, o gato, ele vai brigar com outro gato para disputar a fêmea, e aí esse vírus, ele vai se proliferando, e esse vírus, ele não tem cura. É a FIV, que pode ser chamado também da AIDS felina, tá? Então, imunossuprime demais esse paciente e ele já está na rua. Qualquer outro tipo de vírus pode levar à morte também. Então, a castração, ela só tem coisas boas, né? Só tem prós. Vou falar também um pouco, o contra, os contras seriam o quê? Tá? O custo, tá? Que vai variar de cidade para cidade, vai variar de clínica para clínica, porque a gente não tem só o fato da castração, a gente tem outros, eu preciso de exames para fazer essa castração, tanto em fêmea quanto em macho. E outra coisa que é muito importante a gente falar é que ela é permanente. Uma vez que eu retiro os ovários, o útero e o testículo desse paciente, ele não tem mais como procriar. Então, o doutor ele tem que estar ciente disso, de que vai fazer a cirurgia e não tem como reverter, tá? E o risco anestésico que também existe, mas fazendo todos os exames pré-operatórios, o risco minimiza muito. E que só os fatos que a gente tem de pró compensa Ah, esse não tenha risco. dúvida, sem dúvida nenhuma. Tem um outro detalhe que eu não sei se é mito ou se realmente é verdade, acho que a doutora pode explicar para a gente aqui,
mas uma questão que seria um contra, né? Pequeno, muito menor desse que a senhora trouxe aqui, mas que o animal, depois de castrado, ele passa a engordar. Isso é real mesmo? É verdade? Isso é verdade depois quando a gente castra um paciente adulto. Aí eles podem se engordar. Eu sempre comparo com a mulher na menopausa. A gente sempre ganha aquele 1 quilinho que não sai nunca, quando a gente é restrita a esses hormônios. E é a mesma coisa que acontece. Então, castrando-se o paciente adulto, ele pode passar a engordar sim. E o que eu faço? Quando eu vou castrar um paciente adulto, eu já entro com uma dieta específica para não ganhar calorias. E já Certo. começo todo um projeto de fazer exercícios, a gente orienta bem. Quando é filhote, a gente não tem esse problema. Aí é cerca de 30% dos filhotes podem engordar. Até por isso que eu falei que é menor, porque isso dá para resolver com uma alimentação balanceada para o animal. A senhora Sim. falou a questão de adulto, né? Qual que é a idade recomendada para castração? E tanto para cães quanto para gatos, né, doutor? Sim, isso é muito falado, né? Mas a gente tem o consenso da medicina veterinária, onde o final do ano passado, que foi o último, e a gente viu que a castração antes do primeiro cio e o pós primeiro cio, a gente não tem uma porcentagem diferenciada quanto a câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Então, o que que ficou estabelecido? Que o consenso recomenda que se castre após o primeiro cio. Isso para qualquer tipo de animal. Isso para qualquer cão, cão ou gato, né? Tá? Os machos, a gente pede para castrar em torno de 5, 6 meses, o de porte pequeno. Porte grande, a gente recomenda acima de 1 ano. Perfeito. E a cirurgia da castração, que é uma cirurgia, apesar de ser um procedimento que muitos consideram simples, principalmente os veterinários, né, que estão acostumados a fazer, mas não deixa de ser uma cirurgia. Como é que é o procedimento, pós-operatório, quais são os cuidados que devem ser tomados? O macho, ele é mais simples, porque a gente não tem que entrar em cavidade abdominal, né? O testículo está ali para fora, embora existam machos que tenham o testículo dentro de cavidade, que a gente chama de criptorquidismo. E aí a gente tem que abrir e procurar esse testículo. Mas é relativamente bem tranquilo. A fêmea, ela vai ter essa abertura de pele, de musculatura, então ela pode ficar um pouco mais dolorida. Mas é um procedimento que vai demorar aí 1 hora entre o começo da anestesia e final de anestesia. Nas fêmeas, macho, 30 minutos. E eles se recuperam bem. Eu falo que em 24 horas eles já estão pulando e a gente não pode pular porque tem ponto, né? Tem que fazer repouso, mas eles não entendem, eles estão sem dor. O limiar de dor do pet é muito superior ao nosso. Então, eles se recuperam bem. Eu peço 2 dias, 3 dias mais quietinhos. Eu peço, mas eles não sabem, né? Que eles não podem fazer esses exercícios. Eu peço para os tutores tentar segurar um pouco, pelo menos os 3 primeiros dias. Em fêmeas, em macho, em 24 horas. E aí tem a roupinha cirúrgica, tem o colar protetor, para eles não retirarem os pontos que a gente dá, tem todos esses cuidados. E a medicação que a gente receita para casa, o antibiótico, o anti-inflamatório, o analgésico, porque é um procedimento, na fêmea é um procedimento invasivo, né? E existe, tem que ter o controle de dor. A gente falou de cães e gatos, mas a senhora, na experiência aí de clínica, existem outras espécies também que podem e devem passar pelo processo de castração, porque a gente fala em pets, a gente só não tem só, hoje em dia não é só mais cão e gato, né? Se ampliou Não. demais a gama. Como é que a senhora, na sua experiência, vê essa situação? Sim, aqui a gente atende bastante pacientes silvestres, né? E o que é muito interessante, os porquinhos da Índia, eles estão cada vez mais fazendo parte da família, né? Está sendo um membro da família, eles são extremamente dóceis e eles podem fazer a piometra também.
né, a infecção desse útero. Então, eu recomendo fazer a castração. Coelhos também, tanto fêmea quanto macho, a gente tem bastante procura para esse tipo de cirurgia. E os cuidados são os mesmos, a situação é a mesma coisa, como se fosse de um cão ou de gato. Sim, é a mesma coisa, só que no caso deles, a gente tem que fazer um curativo cirúrgico com um adesivo próprio, né? Porque eles não têm roupa cirúrgica, não dá para colocar colar protetor, e eles são roedores, né? E eles acabam roendo toda a roupa, né? Então a gente tem que ficar um pouco mais atenta quanto a isso. Muito bem. A doutora Karina, ela trabalha numa clínica particular, ela atende na cidade americana, mas eu gostaria da sua opinião, doutora, com relação a políticas de castração, política pública, né? Cada município tem o seu. Aqui em Bauru, por exemplo, no site da prefeitura, eu vi que as pessoas de baixa renda, que são cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social, os chamados CRAS, têm como fazer um cadastro para fazer a castração dos seus animais. Geralmente, esse tipo de ação, ele deveria ser mais adotado realmente nas periferias dos municípios, até porque são lá que os animais ficam soltos na rua e onde há grande chance de um cruzamento inesperado e a população de rua acaba aumentando. Na sua visão, a política atual, regional e nos municípios, ela é suficiente, doutora Karine, para atender a necessidade dos animais e da população? O que eu vejo aqui na minha cidade é que existem poucos veterinários trabalhando dentro dessa zoonose, por exemplo, que aqui é a zoonose quem faz, e pela demanda de pets para ser castrados. Então, eles acabam não dando conta, né? Eu acredito que se a gente tivesse mais veterinários para poder fazer essa ação, seria muito melhor. A senhora falou de custos no comecinho da entrevista, na primeira pergunta, né? Não é fechado, né? Mas a senhora avalia que é acessível ainda ou é uma cirurgia ainda que afasta um pouco pela questão dos valores? Não é acessível. É acessível sim. A gente parcela isso em várias vezes também. E eu acho que é melhor que se castre do que deixar que venha um tumor de útero, um tumor de mama, uma infecção de útero, que aí o tutor ele vai ter muito mais custo e os riscos muito maiores de perder o pet. Então a gente facilita, eu acho que acredito que todas as clínicas ela trabalhem dessa forma, né? Porque o que a gente quer é castração, é prolongar a vida desse paciente. E aí também na questão das periferias, controlar aí a população de rua que Com é um certeza. problema de saúde pública, inclusive. E se você que mora aqui em Bauru, quiser entrar em contato para fazer o cadastro, para ter acesso a uma castração gratuita, foram investidos agora no ano de 2022 R$ 150 mil para 3 clínicas do município que fazem essa castração de graça, mas tem que ter o cadastro no CRAS. O telefone da SEMA, que é responsável pela castração, é 3234-6849, 3234-6849. Ou então você pode dirigir ao CRAS, que atende o seu bairro, a sua região, e conversar com as pessoas lá, eles vão explicar para você certinho. Doutora Karine, muito obrigado pela sua presença, pelas informações que a senhora passou aqui para a gente, para conscientizar, né, esse tipo de situação que é muito importante para a saúde do animal e, consequentemente, para o tutor também e as pessoas que vivem ao redor. Muito obrigado, doutora. Imagina. Obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, sua companhia e até a próxima.